Bom dia, gente! Na aula de hoje, vamos ver o conceito de matrizes semelhantes. O que são matrizes semelhantes? São matrizes que representam o mesmo operador linear, só que em bases diferentes. Só para exemplificar aqui para vocês, imaginem o seguinte. Nós vimos a operação de cisalhamento escrita para a base canônica. Agora, suponha que eu tenha vetores representados em outra base e queira aplicar a mesma operação de cisalhamento. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa operação, essa transformação linear e representar ela em outra base, escrevê-la para outra base. Isso vai fazer com que a matriz de coeficientes seja modificada. No entanto, a operação continua sendo a mesma. A operação com a qual eu estou trabalhando é a operação de cisalhamento. Essas matrizes, então, a matriz de cisalhamento escrita para a base canônica e a matriz de cisalhamento escrita para essa outra base, vão ser as chamadas matrizes semelhantes. Bom, vamos à definição, então, formal de matrizes semelhantes. Seja T de V em V um operador linear, se A e B são bases de V e T de A e T de B, as matrizes que representam o operador linear nas bases A e B, respectivamente, temos o seguinte. Como vão se relacionar essas matrizes aqui, a T na base B e a T na base A? Elas vão se relacionar da seguinte forma. Uma vez que eu tenho a T na base A T na base B vai ser obtida a partir dessa matriz, utilizando as matrizes mudança de base. Aqui eu tenho a matriz mudança de base I de B para A, e aqui eu tenho a inversa da matriz mudança de base I de B para A. Vale aqui ressaltar que a inversa da matriz mudança de base I de B para A é a própria matriz mudança de base I de A para B. A gente vai ver logo a seguir como fazer essa dedução dessa equação. Então, vocês vão entender por que essa representação. Vamos rever alguns conceitos, então, de transformação linear. Nós temos, por exemplo, que T de V é igual a T vezes V, ou seja, a matriz do vetor imagem é igual à matriz da transformação vezes o vetor do domínio, certo? Aqui eu estou escrevendo eles para uma base A. Então, a matriz T de V na base A é igual a T de A vezes V de A. Lembrando que o T de V na base A é uma matriz coluna, é um vetor, né? O vetor imagem, e o V na base A também é um vetor do domínio. Temos então a mesma relação aqui se estivermos trabalhando com uma base B. Então, a matriz ou o vetor imagem na base B é igual à matriz da transformação ou do operador linear na base B vezes o vetor do domínio na base B. Vamos guardar essas duas equações que nós vamos utilizá-las mais para frente. Considerando a matriz mudança de base I de B para A, podemos utilizá-la nas seguintes relações. Primeiro, vamos considerar que eu tenho um vetor do domínio que está escrito para a base B e quero, a partir dele, obter um vetor na base A. Vamos utilizar, então, a matriz mudança de base I de B para A. O mesmo pode ser feito com o vetor imagem. Eu tenho o vetor imagem escrito para a base B, eu tenho T de V na base B e quero obter o T de V na base A. Utilizo a matriz mudança de base I de B para A. Agora, nós vamos pegar essas duas equações aqui, vamos relembrar a V de A e a T de V na base A e vamos substituir lá na equação 1. Bom, então temos T de V na base A, que é igual a T de A vezes V de A. Temos o V na base A, que é igual a I de B para A vezes V de B. E temos o T de V na base A, que é igual ao I de B para A vezes T de V na base B. Vamos substituir essa equação e essa equação aqui na primeira.
Então, no lugar aqui de T de V na base A, eu vou escrever I de B para A vezes T de V na base B, que é o que está escrito aqui, certo? Agora, do outro lado da equação, ficamos com T de A, que multiplica o meu V na base A. O que é o meu V na base A? É um I de B para A vezes V de B, que é o que eu vou substituir aqui nessa equação. Então, na equação 1, substituímos essa e essa equações. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Utilizando, então, a matriz inversa da I de B para A, nós vamos multiplicar, então, aqui, vamos utilizar aqui a matriz inversa de I de B para A, I de B para A na menos 1, vamos multiplicar nessa posição da equação e, logicamente, precisamos multiplicar nessa posição aqui também, né? Se multiplicamos um lado da equação por um valor, por uma matriz, precisamos multiplicar o outro lado também. Então, aqui nós vamos multiplicar por I de B para A na menos 1 e aqui também. O que vai acontecer? I de B para A na menos 1 vezes I de B para A vai me resultar na matriz identidade, porque a inversa vezes a matriz original me dá como resposta a matriz identidade, por isso ela não aparece aqui. E vai acabar aparecendo essa matriz aqui, ó, I de B para A na menos 1 nessa posição. Então, vamos chegar nessa equação aqui. Agora, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação que acabamos de obter e vamos comparar com a equação 2, né, que obtivemos anteriormente. Podemos ver o seguinte, ó, desse lado da equação temos T de V na base B, T de V na base B. Aqui temos I de B para A na menos 1, que multiplica T na base A, que multiplica I de B para A, que seria o equivalente a esse T na base B, dessa segunda equação. E aqui temos V de B, V de B. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o T na base B é igual a I de B para A na menos 1, que multiplica T de A, que multiplica I de B para A. Igualamos essa partezinha aqui da equação igual a essa. Dessa forma, então, chegamos na relação de matrizes semelhantes. Então, se eu quero obter um T na base B, conhecendo o T na base A, eu vou precisar das matrizes mudança de base I de B para A e da sua inversa. Para simplificar a questão de notação, nós podemos chamar essa matriz I de B para A de matriz M. Então, teríamos a seguinte relação simplificada, onde T na base B é igual a M na menos 1, que multiplica T na base A, que multiplica M. E, novamente, então, as matrizes T de A e T de B são chamadas de matrizes semelhantes, porque elas representam o mesmo operador linear, só que em bases diferentes. Agora, então, vamos ver um exemplo de como calcularmos, então, uma matriz T na base A, conhecendo uma matriz T na base B. Bom, seja então um operador linear do R2 para R2, vamos considerar a base A como sendo a base canônica e a base B, essa base aqui dada. Sabemos também que o operador que eu quero considerar, escrito para a base B, é dado por essa matriz. Então, eu vou determinar a minha transformação na base A utilizando a relação de matrizes semelhantes. Primeiramente, vamos então relembrar a relação de matrizes semelhantes. Eu tenho que T na base B é igual à inversa de I de B para A, vezes T na base A, vezes I de B para A. Notem que nesse problema temos o T na base B e queremos calcular o T na base A. Podemos escrever, então, essa relação aqui da seguinte forma. Vamos trocar, então, a notação. Agora eu tenho o T na base B, eu conheço o T na base B e quero calcular o T na base A. Então, vamos precisar, nesse caso, da matriz mudança de base I de A para B e da sua inversa. Lembrando sempre que a I de A para B
inversa é igual a I de B para A. Então, por uma questão de comodidade, eu calculo a matriz mudança de base que for mais fácil de calcular no primeiro momento, né? Porque, na verdade, eu vou precisar tanto a I de A para B como a I de B para A toda vez que eu for resolver exercícios desse tipo. O que vai mudar é a posição que essas matrizes vão ocupar na hora de fazer a multiplicação matricial. Vocês lembram, né, que a multiplicação matricial, na multiplicação matricial, melhor dizendo, a ordem das matrizes influencia no resultado. Então, o fato de eu estar utilizando a matriz aqui ou aqui vai influenciar no resultado final. Nesse problema específico, como é dada que a base A é a minha base canônica, torna-se mais simples encontrar a matriz I de B para A. Porque para eu encontrar a matriz I de B para A, eu vou pegar os vetores de B e escrever como combinação linear dos vetores de A. Como nós já vimos anteriormente, quando eu escrevo qualquer vetor como combinação linear dos vetores da base canônica, a resposta é o próprio vetor. Então, essa matriz I de B para A, sendo A a base canônica, acaba sendo a própria matriz dos vetores de B escritos por coluna. Então, a minha I de B para A, que na verdade é a inversa da I de A para B, vai ser a própria matriz com os vetores de B. Ó. Aqui o primeiro vetor de B, 4 e 1, o segundo vetor de B, menos 11 e menos 3. Uma vez que temos a inversa da matriz mudança de base de A para B, podemos invertê-la e encontrar a matriz mudança de base de A para B. Aqui eu já coloquei direto, tá? Fica o exercício para vocês, é uma matriz super simples de inverter. A I de A para B é essa matriz aqui. Então, simplesmente vamos montar agora a equação para encontrarmos o T de A. Então, nós temos a matriz I, a inversa da I de A para B, que é essa matriz aqui, certo? Que multiplica a matriz dada lá no início do problema, que é a T na base B, que era essa matriz aqui. E aqui temos o quê? Temos a matriz I de A para B. Então, fazendo a multiplicação matricial, né? Multiplicando as três matrizes, né? Vamos multiplicar a primeira pela segunda, achamos então a matriz resultante e num segundo momento fazemos a multiplicação dessa matriz resultante pela terceira, vamos achar a matriz aqui, certo? Fica de tarefa também para vocês fazerem isso. Chegamos à conclusão, então, que T na base A é essa matriz aqui, ó. 1, menos 3, menos 1 e 4. Agora, então, vamos ver uma propriedade das matrizes semelhantes. Duas matrizes semelhantes têm sempre o mesmo determinante. Então, vamos considerar, para essa nossa demonstraçãozinha, essa T na base A e a T na base B. Vamos retomar aquela relação que vimos anteriormente, né? T na base B é igual a M na menos 1, que multiplica T na base A, que multiplica E. Bom, vou fazer o seguinte, vou multiplicar ambos os lados dessa equação aqui pela matriz M. Então, aqui eu vou multiplicar por M e aqui na frente eu vou multiplicar por M também. Eu vou ficar com M, T na base B, aqui eu vou ter M que multiplica M na menos 1. Então, a matriz vezes a sua inversa me dá como resposta a matriz identidade. Essa matriz acaba sumindo aqui da frente. Então, eu vou ficar com M, T na base B, igual a T na base A, vezes M. Agora, eu vou aplicar o determinante a ambos os lados da equação. Então, eu vou ficar com determinante de M vezes T na base B igual a determinante de T na base A vezes E. Lembrando as regrinhas do determinante, o determinante de uma multiplicação de matrizes é igual ao determinante da primeira matriz vezes o determinante da segunda matriz. O que vai acontecer aqui? Que eu posso separar esses determinantes. Tá? Então, eu vou ficar com determinante de M, que multiplica determinante de T na base B, igual a determinante de T na base A, vezes determinante de M. O que acontece?
O determinante é um valor numérico. O determinante de uma matriz é 2, 3, menos 5, 0. Então, nós temos sempre valores numéricos para o determinante. Então, esse valor que aparece aqui é exatamente o mesmo valor que está aparecendo aqui. Eu posso simplificar, certo? Esse determinante de M e chego à conclusão que o determinante de T na base B é igual ao determinante de T na base A. Bom, gente, com essa propriedade, então, acabamos essa partezinha de matrizes semelhantes. Agora, na próxima aula, nós vamos ver outros conceitos ligados a operadores lineares. Nós vamos ver o conceito de operadores ortogonais e operadores simétricos. Espero vocês, então, na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!